Fala, galera. Bom dia ou boa tarde, depende do horário se você já almoçou ou não. Mais um domingo, a gente está aqui para compartilhar essa mesa de comunhão aqui na nossa Igreja Batista Nacional Corbã, no nosso canal da Igreja Batista Nacional Corbã. E de antemão, já quero pedir para você deixar o like nesse vídeo, porque eu tenho absoluta certeza que você vai gostar, que você vai ser edificado por esse vídeo, por esse podcast, por esse bate-papo, porque hoje aqui está conosco uma da nossa referência, pastora Carmen, está conosco aqui. A gente vai bater um papo tete a tete, ouvir coisas, ser edificado por experiências de vida, testemunho e também algum tipo de informações que normalmente a gente não saberia, pelo fato da gente na igreja às vezes ter um contato muito rápido, às vezes olhando, pregando culto, dando algumas ministrações e às vezes não tem aquele tempo de conversa que a gente conseguiria ter informações mais profundas relacionadas à vida da pessoa, à vida dela com Deus e por aí vai. Então, pessoal, tenho absoluta certeza que o podcast de hoje vai ser incrível, tenho certeza que vocês vão ser abençoados. Por isso, pastora Carmen, se apresenta aí pra galera. Tenho certeza que a maioria conhece a senhora, mas e aí? Ora, bom dia, boa tarde, boa noite. Pronto, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês estarão nos assistindo. Então, como já foi falado, meu nome é Carmen e estou aqui para junto nós conversarmos, compartilharmos, trocarmos conhecimento e é isso. É isso aí. Falei bom dia, porque geralmente isso aqui vai sair domingo. Todo domingo a gente está soltando. Aí, muito raramente vai sair um podcast dia de semana, porque a gente grava e solta no domingo, meio-dia e meia. Meio-dia e meia, geralmente. Mas, o podcast a gente já gravou 2, esse é o terceiro. E está sendo muito incrível porque a gente está ouvindo histórias muito incríveis. Tu assistiu o último de Adilson? Sim. Aquela história de Adilson, que ele morava numa situação completamente desumana. Tu sabia daquilo dali? Eu não Sim. fazia ideia daquilo, cara. Aquilo dali, quando o Edilson estava falando pra mim, minha cara aqui... Não sei se tu percebeu, depois vocês que assistiram aí podem ver lá, não sei se depois tu olha lá. Eu tava de boca aberta, impressionado com aquela situação, porque eu não fazia ideia. Edilson sempre falava que ele tinha passado uma situação com a outra pessoa que ele teve relacionamento, mas eu não sabia que foi num nível tão pesado e também a situação de vida dele, que ele disse que ele morou praticamente numa vala. Sim. E ainda com uma criança. E outra, a situação também dele que ele passou tantos anos longe. Ou seja, está sendo muito incrível isso aqui. Está sendo muito incrível, não só para mim, mas para todo mundo aqui daí que está assistindo, porque está conhecendo melhor as pessoas que estão rodeando a gente e muitas vezes não sabe da onde a pessoa veio, do que a pessoa já passou. E às vezes, por exemplo, tu, o irmão Edilson, o pastor Jadiel, que já vieram aqui, vê lá em cima pregando e às vezes olha só aquele momento, mas não compreende a história por trás, não compreende o testemunho por trás. Tá entendendo? E por isso que tá sendo incrível a gente estar aqui. Até eu mesmo, tava até hoje falando com a mamãe, disse, hoje eu quero descobrir algumas coisas aí da pastora Carmen, para poder a gente abrir a mente. Mas, assim, eu sempre começo fazendo essa pergunta de como foi que tu teve o primeiro encontro com Jesus? Porque, olhando para ti, parece que tu já nasceu crente. Mas não, a Bíblia diz que ninguém nasce crente. Todo mundo pecou. Mas como é que Jesus te encontrou e te alcançou? Pronto, na verdade, assim, desde criança eu já ia para a igreja, Pra onde? para a Igreja Universal. Ah, Eu, a minha mãe, meus era irmãos. bem aqui, na avenida? Isso, já era ali na avenida. Nós íamos porque criança não decidia nada, É. mas não tinha compromisso, não Sim, ia só ia. por ir. E eu me recordo que nós fomos convidados, no caso o pastor Ailton, ele já era da Igreja Batista, porque ele entrou primeiro do que nós, ele Sim. veio primeiro para a Igreja Batista Nacional. E eu me recordo que teve um festival de sorvete na eu lembro igreja. desse festival de sorvete que tu E falou. nós fomos nesse dia, e aí foi assim muito agradável, a recepção muito boa. Onde é que era a igreja? Já era aqui perto da Praça do Anjo. Ali perto da Ao lado casa da irmã Coutinho? Isso, exatamente. Já era nesse local. Ah, Então, assim, foi muito bom. Era ainda um grupo pequeno, mas, assim, bem unido, sim. sabe? E nós nos sentimos, assim, muito bem recebidos, né?
Tu tinha quantos anos mais ou menos? 9 a 9 10 anos. anos. Tá criança. Nós já começamos aí, e a partir desse dia, nós decidimos congregar lá. Mas tu aceitou Jesus, Até assim, nesse momento, no festival de nesse sorvete, momento não, né? não. Só mesmo fui Ah, e comecei a participar das programações, das escolas bíblicas, que também lá eram muito agradáveis. E aos meus 12 anos foi que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E esse momento aí, como é que foi? Porque o irmão Edilson, ele falou uma coisa muito interessante, que ele disse que isso acontece com muita gente. Sim, Às vezes a pessoa vai lá na frente, no apelo, sim. mas na hora, de fato, ela não está entregando a vida para Jesus. Depois, um outro momento aí que ela, não, mas teve um outro momento que foi esse o momento que eu me decidi. Às vezes tem gente que é no encontro, às vezes tem gente que é num acampamento, num retiro. Sim. Nesse dia que, com 12 anos, tu acredita que foi de fato o momento que tu, Sim. nesse momento foi? Sim, foi de fato. Ouvimos a palavra como nós sempre fazemos, aqui na igreja, a ministração da palavra, o louvor, a ministração da palavra. E aí, após a ministração da palavra, a gente compreende que o Espírito Santo Sim, convenceu. E aí eu tomei a decisão de ir e me render aos pés Sim. de Jesus. Tu lembra quem estava pregando esse dia? Eu, não. Não tenho a lembrança de quem Sim, era sim. a pessoa que estava ministrando. Tu lembra o dia, assim, a data? Porque eu acho incrível essa galera que fala assim, eu tenho 2 datas de nascimento. O dia que eu nasci e o dia que eu aceitei Jesus. Eu não lembro o dia que eu aceitei Jesus. Não, o que aceitei a Jesus eu não me recordo. Também não. Eu acho incrível essa galera que lembra disso. Mas beleza, nesse dia tu entregou tua vida para Jesus, mas beleza. Tu aceitou com 12 anos, então tipo assim, a tua vida antes de aceitar Jesus e depois, como é que tu viu essa mudança em ti mesmo? Tipo assim, a tua mente mudou na hora, tu foi aquela pessoa que foi completamente impactada na hora, tipo assim, tu foi gradativamente mudando a maneira de pensar, com o Espírito Santo transformando, como é que foi esse processo de caminhada no começo? No começo. Sim, na verdade, eu creio e penso que é de maneira gradativa. Foi de maneira gradativa. Até porque, claro que a gente sabe que Deus chama, usa, sabe, criança, independe da idade. Mas eu, particularmente, nessa idade de 9, 10 anos, 11 anos, eu não tinha, assim, compromisso com as coisas de Deus. Eu ia, mas questão de ler Bíblia, de orar, não existia esse hábito. Sim. Mas, a partir de então, aos 12 anos, quando eu tomei essa decisão, foi, claro, o Espírito Santo gerando esse desejo em meu coração de orar, de ler a Bíblia, de louvar, que era e é algo que eu também gosto. E gradativamente foi crescendo esse desejo gerado pelo Espírito No Santo começo, de Deus. na caminhada. Exatamente. Na época, a irmã Francisca, sua mãe, ela já era daqui? Da igreja? Ou, tipo assim, vocês vieram juntos na mesma época? Viemos todos, Aí era tu, Andréia? a Gilson e a minha mãe. Ah, o tá. pastor já O era. pastor já era daqui. Isso. Isso aí eu achei interessante, porque antes de conhecer a história, eu pensei que o pastor, a senhora, junto com o pessoal, veio todo mundo junto ao mesmo tempo, mas o pastor Ailton chegou primeiro aqui, né? Sim. Nessa época ele era só membro da igreja ou ele já tinha algum cargo líder de jovens, alguma coisa assim? Ele já era líder da juventude. Tá. Entendi. E- Então, tipo assim, o pastor Ailton, ele também, ele pregava pra vocês, assim, chegava antes de tu aceitar Jesus. Como era essa lida com a família já no evangelho, assim? Porque eu queria bem saber essa questão, porque o pastor Ailton, vocês moravam todos na mesma casa, né? Sim. Então, tipo assim, ele aceitou Jesus primeiro que vocês. E ele em casa, junto com, acredito que a sua mãe também, havia um empenho muito grande da pregação do evangelho dentro da casa de vocês, ou era mais uma parada assim, vamos lá na igreja e vocês ouvem lá, se não quiser? Como era basicamente essa lida em casa? Assim, a questão do cuidado em relação à palavra, ele sempre teve Sim. conosco, no sentido que eu me recordo que ainda criança, porque como a minha mãe, ela trabalhava Sim. fora, e ele sempre falava, né?
tanto para mim quanto para meu irmão, sobre a questão de nós lermos a Bíblia. Sim. E ele sempre também, quando nós, às vezes a gente só pegava a Bíblia, lia muito rápido, deixava lá. E aí ele, às vezes, chamava e perguntava o que vocês entenderam, me dizem aí um texto bíblico. Então, essa questão do cuidado em relação à palavra, à oração, ele sempre teve em relação em casa mesmo, conosco. Sim, sim. Isso aí é um negócio muito interessante, porque, tipo assim, como é uma família, tá todo mundo lá, eu saber como é que foi esse processo. Aí, beleza, 12 anos. 12 anos, tu começou a estar frequentando o culto, mas esse processo de estar começando a estar fazendo alguma coisa nesse ambiente da obra. Porque, tipo assim, quem te conhece, sabe, tu gosta de estar com a galera, rir, mas, tipo assim, tu também é muito tímida. Isso é óbvio. Mas, quem, por exemplo, te vê pregando, não acho que tu é tímida. Mas, é óbvio que isso foi um processo. Eu não acredito que de um dia para a noite subiu no púlpito, começou a pregar, descer do púlpito, orar pelo... Não. Esse processo aí, passava na tua cabeça viver esse ambiente de pregação, louvor, liderança, cuidar de vidas, como é que passava na tua cabeça? Tu chegou na igreja e disse, não, vou ir. E foi acontecendo gradativamente ou alguém no começo liberou uma palavra na tua vida, nesse ambiente que tu, não acredito não. Porque tem gente que ouve ministrações e diz assim, Deus vai te usar. Tá entendendo? E a pessoa, não acredito nisso não. E depois, como é que foi esse ambiente do teu Deus te conduzindo para um lugar mais de responsabilidade dentro da obra? De fato, assim, a igreja era uma igreja pequena, então praticamente todas as programações que acontecia acabava envolvendo todos. Todo mundo. A questão tinha vocal, e aí tanto as senhoras, jovens, adolescentes, todo Era mundo tudo misturado? cantava, teatro, hoje a gente diz que é dança, mas nós falávamos coreografia. Então, foi uma das coisas que, de uma certa forma, inibiu um pouco a timidez, né, que havia em mim. Então, eu comecei a participar, mesmo assim, com bastante vergonha, mas comecei a me envolver. E, a partir daí, vai sendo gerado em nós um compromisso maior em relação às coisas de Deus. Eu não me recordo de muitas pessoas, eu ainda assim, nessa fase de pré-adolescente para adolescência. Mas eu me recordo de uma única pessoa, que era o pastor Raimundo Luiz. Geralmente, ele chegava muito cedo. Sim. Ele era pastor daqui da igreja? Eu também chegava cedo na igreja. Até hoje. E ele sempre falava assim para mim, que eu seria uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que Deus usaria. Mas eu não acreditava, assim, pela pessoa, pela timidez que havia em mim. Porque hoje, de fato, eu sou ainda, não digo que não sou tímida, mas para o que eu era, não existe, sinceramente, mais. Mas, assim, eu não me recordo de muitas pessoas. Mas eu me lembro, assim, muito nítido, ele falava muito sobre essa questão, mas eu sem só nenhum ouvia... tipo de ele falava assim sem nenhum tipo de pressão, só chegava e falava naturalmente, assim, eu ouvia, mas eu não vai dar certo, eu não tenho vergonha de dizer até meu nome. Geralmente a galera, Deus pega esses aí. E nesse processo aí, mais ou menos com quantos anos tu começou a estar nesse ambiente de estar à frente de alguma coisa na pregação, cuidando de gente? Foi muito depois ou logo um pouquinho depois, já que era uma igreja, a igreja ainda estava pequena, tu já assumiu uma responsabilidade logo depois? Não. Na verdade, é assim, eu batizei, aos 13 anos eu batizei e nós passamos para outra igreja e eu me recordo que eu comecei na classe dando aula para as crianças. Escola Bíblica Dominical. Para as crianças, eu comecei a me envolver e aí eu comecei a dar aula para eles. Mas nessa época, tipo assim, foi uma espontâneo, alguém disse assim, vai lá dar aula para as crianças? Foi algo mais empurrado assim, ou cara, eu tô vendo, ou tu mesmo te predispôs aí? Não,
era algo e é que eu gosto, porém não fui eu que fui, disse, ó, eu estou disponível, Sim. houve um convite. Daí, por ser algo que eu já gostava, eu aceitei. E aí eu comecei a acompanhar e depois comecei a dar aula na classe. Entendi. Aí, a partir desse momento, começou a dar aula na classe das crianças. Foi o momento que tu foi desenvolvendo esse ambiente da Bíblia, de estudar a Sim, palavra, né? sim. E esse começo desse relacionamento com a Bíblia, porque, tipo assim, isso daí tu tinha quantos anos? Já Já, 14, já isso por aí. para E, 15 bem, anos. geralmente a gente vê que talvez muitos jovens de 14, 15, não, infelizmente, às vezes não tem esse relacionamento com a palavra firmada. Tu acredita que esse compromisso na escola bíblica te auxiliou a ter mais esse desejo? Foi um tipo que um empurrão de Deus para ter mais esse desejo para estudar a Bíblia, para compreender a palavra? Ou tu já tinha esse anseio no coração de querer buscar conhecer mais a Deus por meio da palavra antes mesmo da escola bíblica das crianças? Com certeza a escola bíblica ajudou bastante, né? Porque assim, a gente sabe que a gente vai precisar aprender, estudar primeiro para que É, depois a gente possa passar também para eles. Então, gerava um compromisso maior e aí, consequentemente, o prazer ia aumentando em ler a palavra, em conhecer. Claro que a gente inicialmente encontra algumas dificuldades, né? sim, sim. Mas com a nossa caminhada, o Espírito Santo vai trazendo clareza, Sim, sim. iluminação e nos ajudando na compreensão. Sim, aí essa questão eu acho muito interessante, porque 14, 15 anos, eu acho isso muito legal, porque, tipo assim, às vezes hoje, um jovem que está na igreja de 14, 15 anos quer se abster de qualquer tipo de responsabilidade. Não quero nada. Não quero nada porque às vezes estou muito novo, ou não quero não, tem gente mais velha para fazer. Enquanto, cara, Sim. Deus está chamando, né? E eu acho muito importante isso daí, essa questão de tá aqui. Tem a Carmen de 14 anos. Ah, ela é jovem, tudo bem, vai lá. Deus vai usar, Deus vai dar capacidade, Deus vai levantar. Por exemplo, olhando para esse tempo lá atrás, quando tinha essa idade, olhando para a galera de hoje, o que tu acha que talvez seja a diferença dessa galera que não quer assumir essa responsabilidade? De estar envolvido na obra de Deus, mesmo sendo muito novo, da juventude que está na igreja, mas não quero responsabilidade, não. Deixa eu só ir no culto. Tá bom. O que tu acha que tem que mudar na mentalidade dessa galera? Na verdade, assim, a gente precisa, no caso eles, que ainda estão nessa fase ou estão chegando, Sim. Na verdade, nós precisamos, quanto mais cedo nós nos envolvermos na obra de Deus, melhor é. Então, às vezes, pode ser pela questão da timidez de alguns, pode, mas a gente sabe que, infelizmente, a nossa geração assim, tem incorrido por um caminho que, se nós olharmos para trás, não era dessa forma. Em que sentido? Essa questão, essa galera adolescente, eles precisam entender que o compromisso, o amor, sabe, para com Deus, independente da idade, ele precisa existir. Então, a dedicação pela obra, sabe? Independente da idade, Deus usa. Sim. Deus que capacita. A gente só precisa se colocar. Diz-me aqui que Ele chama, Ele capacita, Ele habilita e a obra é feita para honra e glória do nome dEle. Isso daí é uma coisa tão interessante. Tem um pastor Paulo Borges, cara, muito bom. Ele é um cara muito voltado a essa questão de filosofia, ele pensa muito a palavra. E ele gosta de falar de um texto de Davi, acho que está em Crônicas, quando Davi vai anunciar para o povo que Salomão vai suceder ele, que Salomão vai ser o responsável pela construção do templo. E é muito interessante que ele fala assim, olha, o meu filho Salomão vai ser o responsável por levantar. E ele é jovem e inexperiente. Alguém jovem e inexperiente seria a última pessoa que alguém iria escolher para fazer um trabalho tão grande daquele. Sim. Mas é justamente por ele ser jovem e inexperiente que as pessoas iam ver Deus capacitando e dizendo, no final, foi Deus que fez isso. Tá entendendo? Sim. E eu acho muito importante, porque às vezes o pessoal, talvez, a juventude olha para si mesmo e diz, sou jovem, pô, não vou conseguir. Eu não prego como o pastor Ailton.
eu não vou conseguir, enquanto eles têm que ir, tá entendendo? Se expor a esse ambiente de cuidado. E eu sinto, às vezes, muito medo, tá entendendo? Tu concorda comigo que, tipo assim, às vezes a galera se preocupa muito em não errar, enquanto a igreja está aqui justamente para acolher o erro, dizer assim, beleza, tu errou, erra aí. Ou tu acha que é algum outro tipo de coisa, como tu falou, da timidez, mas tu percebe isso, esse medo de errar? Sim, às vezes também a questão da comparação. Exato. Porque, assim, pelo fato de repente, como tu iniciaste falando, às vezes não conhece como foi lá no início. Exato. E aí só vê o hoje, a pessoa prega bem, canta bem, mas houve um caminho. Sim. A pessoa não, pronto, caiu aqui, chegou e já está fazendo tudo de maneira excelente. Não. Uhum. Ele começou também como alguém inexperiente, como alguém que não sabia ainda nada. Mas nessa caminhada com Deus, Deus foi capacitando, ajudando. E eu penso que eles também precisam entender isso. Sim. Como nós falamos bastante, que Deus, ele não chama os capacitados. Ele capacita aqueles que são escolhidos. Então, às vezes, existe muito essa questão, eu tenho medo de errar. Isso. E aí acaba que parando e não fazendo aquilo que Deus o chama para fazer. Sim, em todos os aspectos eu vejo isso. Seja na dança, seja no louvor, Isso. seja na pregação, seja para discipular alguém. Existe um ambiente de dizer, não, eu não sou capaz porque eu sou jovem. Exatamente. Tá entendendo? E isso às vezes me entristece porque... Exatamente porque tu é jovem que a Bíblia fala que tu é forte, pô. E que tu já venceu o maligno e que tu te colocar na brecha, Deus vai te usar grandemente, tá entendendo? Quantos jovens a gente já viu Deus levantando para usar na própria Bíblia, Timóteo, pelo amor de Deus. Exatamente. Cuidando de igreja, praticamente. Um jovem. E Paulo ainda diz, olha, não deixa ninguém te recriminar porque tu é jovem. Exatamente. Te coloca lá e seja um exemplo para todo mundo. E isso aqui eu olho pra gente e vejo assim, a nossa responsabilidade, tanto tu como a líder de jovens da nossa congregação, como, peraí, a galera olha pra ti e diz, não, pô, a pastora Carmen, agora, olhando, sabendo dessa história, pô, a pastora Carmen, 14 anos, estava cuidando das crianças, então, tipo assim, tem que fazer alguma coisa também, não posso ficar, porque ela não começou agora, Sim. ela tem uma história, tá entendendo? Então, tipo assim, eu penso muito nisso. Mas beleza, 14 anos começou, e daí a progressão? Tu passou quanto tempo, mais ou menos, cuidando das crianças para poder ir para... Ou tu ficou nas crianças, parou, depois assumiu outras coisas, e foi pro louvor? Como é que foi essa questão? Não, no caso, permaneci, eu não me recordo quanto tempo eu fiquei cuidando da classe de criança. Tem alguma criança que tu dava aula que tá hoje aqui na igreja? Tem. Que, tipo assim, cresceu? Quem, mais ou menos? Tem Sirlane, tem Tayan. Meu Foram Deus. pessoas- Tayan foi teu aluno na escolinha? Tayan foi meu aluno. Eu queria saber. Tayan sendo aluno da escolinha. Tayan foi Gente, meu aluno na escolinha. Pois é. incrível. Sirlane, Tayan, tem mais alguém? Sirlane, Tayan, que eu me recordo no momento, só eles. Incrível. Não tenho. Thalita. Thalita comigo. Isso, Thalita Duarte também. Passou por Denise Mainã. Não, tem um monte de gente, eu sei. A igreja todinha, Carmen cuidou. Ela cuida desde criança, eu já tô entendendo. Mas, tipo assim, essa galera crescendo. Cara, tipo assim, uma pergunta, como é pra te ver isso daí? Ver a galera crescendo, assim. Tu viu aqui o crescimento delas, como é que foi ver isso daí? Hoje, assim. É bom, é gratificante, porque nós crescemos juntos, né? Sim. Servindo a Deus, e hoje continuamos firmes no Senhor, e isso é prazeroso, Ah, com certeza. porque a gente entende que nós passamos por muitas dificuldades, né? Mas, graças a Deus, nós, mesmo entrando muito novos na igreja, crianças, Sim. mas Deus nos tem fortalecido, nos firmado, e eu creio que enquanto nós estivermos ali na dependência dele, Com certeza. continuaremos até o fim, até que ele volte, ou que Em nome de passemos Jesus. dessa vida para outra. Antes de continuar nessa questão da progressão da vida com Deus, essa questão do estar firmado, com certeza dentro da juventude a gente passa por muitas turbulências assim de fé. Geralmente tem principalmente na juventude a gente tem muitos
às vezes, anseios do nosso coração que às vezes quer puxar a gente para longe da graça de Deus. Tu, tipo assim, tu passou por algum tipo de ambiente mais tenebroso que, tipo assim, algum dia pensar em abandonar Jesus, ou tipo assim, foi algo que sempre, nunca passou pela tua cabeça, assim, não que não veio o pensamento, mas que nunca veio no teu coração, sempre, como é, tu teve algum tipo de experiência voltada a isso, quando, principalmente na juventude? Porque muitos jovens passam por isso, né, essa questão de, essa fraqueza de fé, tu passou por algum período, assim, ou teve algum ambiente, algum tipo de momento que tu ficou meio abalado, assim, na fé? Assim, as dificuldades a gente sempre Uhum. encontra na caminhada. Se eu não me recordo, claro, assim, houve situações que eu passei que desânimo. Sim, E aí, geralmente, ou muitas vezes, quando alguém desanima, consequentemente, a pessoa pensa logo em sim, parar, em desistir, em abandonar. Mas assim, eu dou graças a Deus pela vida da minha mãe, sim, que já partiu para a glória, sim. do meu irmão, meu pastor, Uhum. porque sempre caminhamos, assim, olhando para Cristo, claro, mas tendo eles como exemplo. E isso nos ajudou e Sim. nos ajuda, né? Bastante. Mas assim, o que às vezes fazia, passava em minha mente, às vezes até o desejo de parar, desanimar, por desanimar, era por conta mesmo da timidez. Por exemplo, eu participava do grupo de coreografia e aí, às vezes, a gente precisava ir apresentar em alguns outros lugares. E aí, às vezes, pela forma que eu me portava, pela timidez, às vezes eu era muito chamada a atenção. Uhum. E isso, às vezes, me deixava triste, porque era algo que eu queria fazer, porém não conseguia por conta da timidez. Sim. Por exemplo, às vezes, na organização, Carmen vem para trás porque Carmen não Ah, entendi, está conseguindo entendi, fazer como deve. entendi. E aí isso, de uma certa forma, às vezes, batia aquela tristeza, desânimo, eu vou sair desse negócio que não dá para mim. Sim, E aí, mas graças a Deus, mesmo estando assim, mas sim, sim, sim. nunca parei, nunca desisti, Graças a nunca abri Deus. mão. Graças a Deus. Isso é bom. Porque eu fico, às vezes, a gente, e é louvável a Deus, a gente dá glória a Deus por testemunhos de pessoas que caíram e passaram muito Sim, tempo e voltaram, ótimo. Mas assim, eu acho que um testemunho que talvez tão maravilhoso quanto é alguém que começou, permaneceu. Entendeu? sim, Porque o cara permanecer, pô, é só graça de Deus. somente. Só a graça de Deus. Não tem como. Tá entendendo? E tipo Sim. assim, uma vez acho que até um primo meu olhou pra mim e ele. Lá na rua teve várias pessoas lá no nosso entorno que vieram aqui pra igreja, que aceitaram Jesus e acabaram se afastando. Aí ele falou pra mim mais ou menos assim, cara, Isaac, tu ainda tá na igreja, cara. Tá entendendo? Meio que, tipo, que impressionado, como se, Sim, cara, tu ainda tá aí. Eu vi uma galerinha saindo, mas tu ainda tá aqui. E, tipo assim, talvez outras pessoas também olhassem pra ti dizendo, cara, Carmen ainda tá ali. Tá entendendo? sim, E isso é muito bom, porque com certeza a gente está colocando uma pulga atrás da orelha dessas pessoas, porque se elas forem falar com a gente, a nossa resposta não vai dizer, a gente está aqui porque a gente é bom. Pelo certeza. contrário, a gente está aqui por graça de Deus, entendeu? Completa graça de Deus. Já teve alguém, Verdade. tipo assim, que do teu entorno que, olhando pra ti, disse assim, cara, como é que tu ainda tá aí? Tá entendendo? Teve assim, alguém que... Sim, sim. Na verdade, sim, eu nem faz muito tempo que eu não a vejo, mas era uma jovem que, inclusive, fazia parte lá da igreja. Era membro também da igreja. E aí, por muitas vezes, quando nós nos encontrávamos, era às vezes uma das primeiras perguntas que fazia. Tu ainda está na igreja? E, infelizmente, porque ela passou por lá, mas era alguém bem constante e eu acredito que hoje não está mais nem servindo ao Senhor. Mas ela sempre fazia essa pergunta. Sim. Tu ainda está na igreja? Eu digo, estou. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, de fato, porque, principalmente nos dias que nós temos vivido, É. a gente percebe que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem permanecer firmadas, mas
olhando para Cristo, firmado nele, A gente a consegue. gente consegue. Mas uma coisa que eu acho interessante também, Carmen, é esse assunto, porque, tipo assim, hoje, não sei se tu concorda comigo, parece que é na moda dizer que é crente. Sim, Tu tá entendendo? Naquela época, há um tempo atrás, tipo assim, uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, tipo assim, dizer que é crente era tipo de chacota. Era verdade. motivo de chacota, era motivo de, que isso, tu é careta, tu é crente, agora tu é desses... Tanto que, tipo assim, meu avô, há um tempo atrás, a minha avó, tem gente aí que dizia que não gostava nem de crente. Porque diz que, não, crente não é gente boa, não. Então, tipo assim, tu passou por uma época também que, quando o cara dizia que era crente, é porque ele era crente mesmo. Hoje, a galera, eu sou crente. Mas não tem Verdade. compromisso nenhum, mas eu sou crente. Eu vou na igreja, eu tô tirando foto, eu faço Instagram junto com o pessoal, canto as músicas gospels, Sim, tá entendendo? Mas zero compromisso, zero vida com Deus, e isso é um negócio que eu paro pra pensar às vezes, como hoje parece que é aquele, o crente não praticante. Eu sou crente não praticante, igual o católico não praticante. A gente está sim. tendo hoje essa galera fazendo isso. Mas, voltando para dentro desse ambiente de compromisso, as crianças, quando foi que tu teve a tua primeira experiência nesse ambiente da pregação? Porque desde quando eu te conheci, para mim foi o que mais se destacou em ti, essa questão da pregação, a pregar a palavra, tanto pela questão da timidez. Como foi que tu encarou essa realidade? Deus falou contigo para poder tu ir, ou tu foi sendo tratada dia após dia até o momento que tu foi? Como é que foi? Nós realizávamos muito uma programação chamada de culto de talentos, caça-talentos, na verdade. Nós realizávamos muito. Então, a igreja geral se envolvia. Então, eu me recordo que em uma dessas programações eu fui dar uma breve mensagem, né? E aí eu preparei lá uma palavra, até um sermão sem saber nem o que era sermão. Tu lembra onde foi esse sermão? Eu não me recordo mais qual foi o texto. E aí no final Com o pastor certeza foi até alguma me coisa perguntou. voltada ao altar. Com certeza. Com E, certeza. Com certeza foi alguma coisa voltada ao altar. e aí eu fui, levei essa palavra. Ah, O pastor até no final me chamou, conversou comigo. pastor Ailton. Sim. Aí ele Nessa época ele já olhou. era pastor? Não, Não, né? Só... acho que ele era aspirante já. Eu me recordo, ele olhou a palavra, e aí foi ele que falou que era um sermão que eu não Sim. tinha ideia do que era um sermão. E aí, a partir desse dia, eu não comecei já a pregar, até porque eu quase não fazia Exatamente, isso. é por isso que, tipo assim, é bem aí que eu acho interessante. Tu tinha uma retração, mas tá hoje pregando. Tipo assim, a partir desse dia, tu foi ou demorou mais pra Mas poder tu aí me voltar? abriu a curiosidade, né, dessa questão do sermão. Mas aí eu também não aprendi nada, né, sobre o sermão nesse tempo. Mas lendo a Bíblia mais, buscando mais conhecimento. E aí, em algumas outras ocasiões, eu já comecei a ser chamada para dar uma breve palavra, para fazer a abertura do culto. E como é que tu te sentia nesse ambiente? Tipo assim, cara, tem que ir, tinha alguém te empurrando, vai, ou tu, não quero não, como é que era assim? Eu ia, com vergonha. Tipo assim, Carmen, tu vai dar a palavra e tu, tá bom, eu vou. Ou tu Não. ficava dizendo, não. Eu não dizia, tá bom, não tenho vergonha, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, não. Mas, tipo assim, tinha alguém que ficava te empurrando, ou tu ficava, eu tenho que ir, eu tenho Não, que ir. tinha pessoas que me incentivavam. Esse incentivo de ficar, Sim. basicamente, quem que fazia isso? Quem que ficava lá? Bora pregar. Além do... Eu não me recordo de muitas pessoas, assim. Mas... Deixa eu lembrar aqui... Porque eu me lembro da pastora Antônia. Pastor Antônio, nomes que... São pessoas que eram daqui da igreja. Pastor Antônio? Foram pastores que passaram. Ah, tá. Então, ela era alguém que também me incentivava bastante. Sim. E ela sempre falava, me orientava, que Deus ia me ajudar, que
Independente da vergonha, era para eu ir. E eu ia. Claro, orava, pedia ajuda para Deus, para que eu tivesse coragem de ir lá na frente. Né? Mas eu não me recordo, assim, em nenhuma ocasião eu dizer que não iria. Sim. Mesmo, Mesmo com um sentimento de sim, vergonha. com Mas... essa dificuldade que era muito grande para mim antes. Mas eu ia, assim, ministrava de acordo com aquilo que Deus me orientava. E foi crescendo em mim esse desejo gerado por Deus de estar levando a palavra. Exatamente. Sim. Cara, eu acho incrível, porque, tipo assim, é muito dois extremos. Por exemplo, tu tem muita... a questão da vergonha. Por exemplo, eu sou um cara que esses últimos anos, basicamente, acho que esses últimos 4 anos, eu venho me apaixonando por esse ambiente da Bíblia, de estudar a Bíblia, de ajudar as pessoas a entender a palavra. Sim. Pregar. Isso aqui vem me deixando muito feliz quando eu ajudo alguém a entender. Tá entendendo? Isso aí, meu coração vem... Tanto que outro dia eu tava andando na Rua Grande. E eu tava pensando assim, cara, se alguém me dissesse assim, Isaac, tu quer o quê? Tu quer peças de bateria ou tu quer livro para estudar? Eu disse para mim mesmo que eu queria livro. Bem aí eu comecei a ficar com medo. Que eu disse, meu Deus, eu já tô querendo mais coisa para aprender do que para tocar. Que antigamente, se me fizesse essa pergunta, eu não pensaria 2 vezes. Sim. E, tipo assim, o teu caso é muita vergonha. O meu caso, às vezes, é porque, tipo assim, eu sou muito espalhafatoso. Eu sou muito espalhafatoso. Então, tipo assim, eu já tenho que me controlar. Sim. Mas, de qualquer jeito, a pessoa tem que se segurar. Porque, por exemplo, no meu caso, o que eu luto é para que eu não queira fazer mais daquilo que Deus quer fazer. Sim. Tá entendendo? E, às vezes, as pessoas que têm timidez lutam para ir. Tá entendendo? Sim. Então, tipo assim, às vezes as pessoas... mas, por exemplo, o Isaac, a pessoa que é mais desenvolta, vai lá. Mas não, pô. A pessoa tem que ir dependente de Deus, seja ela... Se ela é tímida, se ela não é tímida. Às vezes as pessoas colocam muito peso na pessoa que tem timidez, porque... Não, mas é porque ela é tímida. Mas, cara, qualquer pessoa que sobe ali em cima para pegar o microfone tem que estar dependente de Deus. Tá entendendo? Sim. Qualquer pessoa. Porque senão ele vai falar dele mesmo. E ninguém pode subir ali em cima e falar de si mesmo. Aí, beleza. Tu foi nessa crescente, começou aí. Mas quando é que foi o momento em que tu estava mais desenvolta? Tu já era chamada para ir a outras igrejas, assim? Ou como é que foi? Não, sobre a questão de ir para as outras igrejas ministrar, que eu me recordo foi depois da liderança da juventude. Então isso já foi bem mais... Quando foi que tu assumiu a liderança da juventude pela primeira vez? Eu não me recordo, Isaac, mas data exata, eu não... Mas já tem um tempinho. Consigo Sim, me recordar. mas depois que tu assumiu a liderança da juventude, que tu foi... E essa questão da liderança da juventude, como é que foi isso daí pra ti? Porque, tipo assim, a juventude da igreja já era uma juventude bem grande, porque a nossa igreja sempre... Desde quando eu cheguei, ela sempre se caracterizou por ter muitos jovens. Sim. E como é que foi essa responsabilidade para ti? Foi uma responsabilidade que tu não esperava? Ou tu já vinha entendendo que Deus estava te conduzindo por isso aí? Não. Eu penso que, talvez não geral, mas geralmente, uma pessoa que tem essa dificuldade em relação à timidez, dificilmente ela consegue ou ela vai entender ou reconhecer que Deus está chamando ela para fazer algo. Sim. E, se eu não estou equivocada, era o irmão Maicon que estava na liderança. E aí foi quando tem a reunião e houveram algumas mudanças. E para mim, assim, por mais que eu tenha dito sim, mas foi algo que eu fiquei assim bastante preocupada, bastante desesperador, porque eu ficava pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Com esse tanto de gente. Eu nunca liderei, então, assim, nos primeiros meses foi, assim, bastante difícil, né? Para mim. Porque agora, por mais que eu tivesse essa timidez, mas agora eu... Tinha que assumir a responsabilidade. Eu tinha que trabalhar com a juventude. Agora eu não tinha mais como ficar me escondendo atrás de ninguém. Ah, tá, ótimo, ótimo. Vai lá. E
Eu pedi ajuda, assim, para os que já haviam passado, para as lideranças anteriores, as Entrou tu sozinho ou tu e alguém? orientação, não, fui eu e a irmã Simone. Ah, E aí, às vezes, a gente pedia orientação, ajuda. E também, como eu participava bastante, então eu me lembrava e já lembro, tinha claro, referência daquilo que de acontecia, bastante então... coisas que aconteciam. Então, a gente tinha muitas anotações, muitos conhecimento em relação, Sim. por participar bastante, porém, teria que É. ir para a prática, né? Mas inicialmente, assim, eu fiquei assim com muito medo, muito preocupada, sem Com saber certeza. o que eu faria. Mas nessa época, na hora que tu assumiu, tu entrou na liderança ou tu entrou para auxiliar a irmã Simone? Tu estava já na liderança e ela tu auxiliar, né? Isso. Isso. Ótimo. Então, tipo assim, nesse ambiente aí de pressão, tu levou, mas o que tu acha que mudou em ti nessa responsabilidade? Com esse acúmulo, Deus te colocando responsabilidade. O que tu acha que Deus foi mudando em ti nesses ambientes de a criança, pregar, agora a rede de jovens, vai cuidar dos jovens? O que tu acha que Deus foi trabalhando na tua vida? Não só essa questão de timidez, mas outras áreas, dentro da perspectiva das responsabilidades que Deus foi te dando. O que tu acha? Pronto, assim, a questão de aprender a conviver com a diferença do outro, o compromisso, a gente aumenta e entender que agora, não só por conta da liderança, mas a questão de ser o exemplo para os demais, porque agora eu não estava lidando só com crianças, e não que as crianças não devem e não olhem em nós como esse exemplo. Claro que elas olham e como percebem, mas agora, trabalhando com a juventude, existia também essa questão. Sim. De que havia agora sobre mim uma responsabilidade maior, de cuidar, sabe, de orientar e de viver também. Né? Essa questão de liderança de juventude é um negócio muito sério, porque todo mundo te olha, tá entendendo? A galera diz, não, mas tu já viu o líder? Ele não faz, então eu não vou fazer. Exatamente. Tá entendendo? Então, tipo assim, é um negócio muito sério. Então, dentro dessa perspectiva, um cara que está assumindo a liderança de jovens hoje, com a experiência que tu já tem desses anos todos, o que tu direcionaria para ele? O que tu falaria para um cara? Alguém chegou para ti, Carmen, assumir a liderança de jovens da minha igreja, o que eu faço? Dentro da tua experiência, qual é o conselho que tu daria para ele? Ou os conselhos, mas os chaves, assim? Mesmo diante, no caso, o conselho que eu deixo, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de todos os problemas que irão surgir, o segredo é depender de Deus. Porque a nossa dependência em Deus nos faz executar tudo aquilo de acordo com a vontade dele. Então, orar, ler a palavra, sabe? Buscar em Deus estratégia e fazer tudo aquilo que Deus nos mandar fazer, obedecendo a sua palavra. Sim. Em relação a essa questão de liderança, eu acho também muito importante, porque, tipo assim, por exemplo, a timidez, mas Deus te empurrou para relacionamento, tá entendendo? Sim. Não tem como liderar sem relacionamento. Sim. Como que tu lidou com esse ambiente de agora ter que estar completamente... Tu não pode, como tu disse, eu não posso mais me esconder. Eu tenho que aparecer, não para se aparecer, mas eu tenho que estar lá agora, cuidando de jovem, chorando com quem está chorando, se alegrando com quem está se alegrando, exortando quem precisa ser exortado, auxiliando quem precisa. Como é que tu lidou com esse ambiente de as pessoas chegarem em ti e pedir ajuda? Como é que foi isso aí? Isso era, e é, na verdade, ainda, uma das coisas que, às vezes, a gente vem alguém, pede um conselho, e às vezes eu fico pensando, meu Deus, o que eu vou dizer para essa pessoa? Então, era uma das minhas dificuldades também
nessa questão. Às vezes, havia ocasiões que eu fazia porque eu entendia, eu entendo que é a vontade de Deus, mas havia ocasiões que tinha aquelas pessoas que precisavam estar me dando um empurrãozinho. Vai, faz. Sim. É assim, tu tem que perder essa timidez. E esse ambiente de relacionamento é algo que eu já superei bastante, mas também é algo que eu ainda preciso aprender. E como eu falei, eu entendo que as pessoas são diferentes, mas a gente precisa viver isso na prática. Entende? Então, é algo que eu ainda busco para que Deus me oriente e me ajude a praticar isso. Mas na assim, questão do conselho ou na questão do relacionamento mesmo? Tipo assim, peço muito ajuda para Deus para aconselhar as pessoas ou nessa questão do relacionamento para lidar com a diferença? Assim? do relacionamento. Entendi. Que é a questão do conselho, claro, a gente sempre pede ajuda para Deus. Né? Sim. Mas a questão do relacionamento mesmo, até porque assim, a gente entende que cada um tem seu jeito de ser. Né? E essa é a questão. Mas pela forma que eu cresci, mas eu acho ter ainda muito essa dificuldade em mim. Não é porque eu não quero, não é porque eu não entendo o que deve ser. Entendi. É porque eu preciso vencer isso em mim mesma. Entende? Cara, isso é muito bom. Eu preciso viver. Isso é muito bom, Vi, porque, tipo assim, talvez tem pessoas que te vêm pregando. Vem aqui no domingo e te vê pregando. Vai pra casa com uma imagem completamente diferente daquilo que tu tá falando agora. E talvez essa pessoa tenha a mesma dificuldade que tu. Tá entendendo? Sim. E nesse ambiente agora ela vai se surpreender com isso. A gente se surpreende com isso, porque isso eu vejo Deus. Pô. Eu vejo Deus nisso, porque só Deus pode pegar uma pessoa como eu, como tu, como os meninos que estão aqui, Sim. e puxar, e como tem gente que fala, esticar, assim, levar a gente para um ambiente desconfortável, que a gente não vai se sentir confortável. Não tem conforto. Mas isso é bom, porque isso te conduz a ajudar outras pessoas. Sim. Cara, quantas pessoas já não foram abençoadas através de uma pregação, através de um conselho, mas que talvez para ti tu estava completamente desconfortável. Sim. Mas Deus estava te usando lá, tá entendendo? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E nessa questão da responsabilidade, eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, isso era 2014, 2013, final de 2013, 2014. Eu lembro que a galera vivia te chamando de pastora. Mas tu não era pastora, sabe? Não. E eu acho até engraçado. Hoje tu assumiu a responsabilidade desse chamado pastoral, mas eu não te chamo de pastora. Antes eu chamava. Hoje eu não te chamo. Mas, tipo assim, eu acho que eu vi numa reunião de liderança de jovens que eles falam, quem é líder de jovens geralmente vai ser pastor. Tu achava que essa responsabilidade iria vir sobre a tua vida, essa vocação pastoral, ou tu... Não, esse é só meu irmão. Como é que foi isso daí? Não achava. Mesmo o pessoal falando. Mesmo o povo falando. E aí, quando eles me chamavam, eu ainda dizia, eu não sou. Eu lembro disso. Eu não quero. É. Não. Às vezes até ficava zangada, porque eu não... Porque era algo que eu também nunca imaginava que poderia acontecer. Mas a gente... Mas quando foi esse momento assim que tu... Não dá para fugir. Não dá para correr de Deus. Quando foi esse momento assim que eu te quero para isso. E aí? Teve um momento específico ou tu foi cedendo aos poucos? Assim, por mais que, na verdade, eu ouvi algumas pessoas, Deus usar também algumas pessoas para falar, mas era algo que eu, no meu coração, eu não aceitava. Sim. De verdade. Eu ouvia, às vezes eu até sorria, às vezes eu ficava pensando, eu mesmo não. Mas a gente sabe que não tem como a gente fugir daquilo que Deus já determinou para as nossas vidas. E aos poucos Ele vai tratando, então Ele vai mudando em nós. Então, assim, com a caminhada, o meu coração foi ficando mais sensível. isso. Tá bom, vai lá. Mas assim, nos pensamentos eu ainda assim questionava, conversava muito, porque era algo que eu não
queria de fato. Era algo, tipo assim, tu não queria. Isso é muito bom. Porque, tipo assim, o pastor Ailton às vezes fala que, às vezes, quem não quer é porque ali existe uma questão de convicção de chamado. Porque o cara não quer assumir. Porém, por exemplo, pessoas assim que foram cruciais nesse amolecimento de coração. Para o pastor Ailton. Porque eu lembro que o pastor Ailton falou que ele vinha te buscar para te levar para o... Era um seminário para formação. Isso. Como é que foi isso aí, essa questão? Na verdade, ele já havia falado, né, comigo, com o pastor Jadiel, sobre A ordenação, né? isso. E aí nós precisávamos ir para a sede para poder participar. E eu vim do trabalho, só que eu acabei indo para um outro local, na verdade até proposital, porque eu... Para não querer ir. Vou dar um migué, vou dar o Para eu prejuízo no não pastor. ir. E aí, quando ele me ligou, ele já estava na sede e eu ainda estava em casa. Eu até disse para ele que eu havia chegado tarde, eu estava em casa, porque eu esperava ele dizer que não dava mais tempo. Mas aí ele voltou muito zangado e foi me buscar em casa. Foi me buscar em casa para eu poder ir. Mas assim, eu estava ali, eu sentava atrás, né? Até pela quantidade de pessoas que tinha nesse dia. E pelas pessoas que estavam lá, acho que bem mais nova era eu, né? E às vezes eu ficava olhando o povo lá e me perguntando o que é que eu estou fazendo aqui. Só pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas assim, a partir de então, eu já fui encarando mais, com mais seriedade, entendendo que Não dá. Deus já estava me conduzindo, não tinha mais para onde ir. Exato. Deus sempre vai mandar uma tempestade, uma baleia vai te trazer de volta. Não dá para fugir. Passei da primeira, digo pronto. Não dá. Não dá para Agora ir pro já barco. foi. Mas, tipo assim, esse ambiente foi te conduzindo, tu foi indo e tu teve um ambiente lá da ordenação, o dia que tu fez. Sim. Nesse dia, como é que foi? Eu lembro que tem até algumas fotos que a gente passou aqui no dia da festa para a igreja. Nesse dia, quando tu estava naquele momento, como é que a tua cabeça estava? Cara, Deus, eis-me aqui, ou tu ainda ficava naquela... Meu Deus, será? Como é que foi esse dia? Eu não fui... Assim, eu fui, claro, entendendo isso, Senhor, eu estou aqui, mas, ao mesmo tempo, sabe, os pensamentos, Senhor... Eu não tenho capacidade para isso. Eu não sei nem o que fazer, como fazer, mas eu fui porque eu entendia que Deus havia determinado isso para minha vida. Mesmo querendo fugir, não querendo aceitar, mas eu entendia que era e é a vontade de Deus. E por essa razão, a gente precisa se render. A vontade de Deus, isso é obediência, independente. Isso é obediência. Obediência é o cara fazer aquilo que não quer. Tá entendendo? Mas eu me recordo, o pastor, às vezes ele chegava, estava conversando comigo, aí ele dizia assim para mim, Carmen, a irmã do pastor Tevaldo é pastora. Ele sempre, assim, por muitas vezes a gente conversando, ele sempre me dizia isso. E às vezes eu ficava só pensando, digo, gente... o que tem? O que o senhor quer me dizer com isso? A gente incentiva, a irmã dele, a minha também tem que ser. Entendi, ele sempre falava isso, mas eu entendia, mas eu não dizia nada. Às vezes eu até cortava a conversa, mas eu entendia. Então, assim, foi e é uma das pessoas assim que me incentivou muito, me orientou muito, sabe? Me aconselhou e sempre falava em relação a essa questão. Tu teve algum, tipo assim, algum tipo assim de... vamos dizer, discipulado pastoral com ele, perguntando, e aí, como é que é isso? Essa vida, essa responsabilidade da vocação pastoral. Tipo assim, um bate-papo, principalmente na ida e volta, conversas, esses aconselhamentos. Como é que foi esse ambiente do pastor te ajudando? Na verdade, assim, ele sempre fez e até hoje, quando nós temos oportunidade, às vezes, em relação... Tipo, eu terminei de pregar, e aí ele sempre, quando tem oportunidade, ele vem, me fala. Se porventura eu tiver falado algo que, de repente, não
sou legal, não estava certo. Ele sempre, às vezes, vem e me diz, Carmen, assim, assim, Sim. é dessa forma. Então, ele sempre foi base em relação a essa questão. Sempre está me orientando, sempre falava, ó, em questão de ministério assim, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, a gente vai encontrar dificuldade, faz parte. Então, ele sempre me orientou em relação a essa questão e me orienta, até porque, assim, alguém que eu tenho, até por ser meu irmão, Sim. claro, bastante liberdade em relação a essa questão. Com Então, certeza. às vezes, dúvida ou alguma dificuldade, às vezes eu sempre chamo, compartilho com ele e ouço os conselhos, as orientações que ele tem para me dar. E o pastor Ailton, uma das características que eu acho muito interessante do pastor Ailton é que ele não faz um investimento sem ter uma convicção de Deus. Eu vejo isso nele, tá entendendo? Sim. Por exemplo, ele não voltaria para te buscar se ele não tivesse convicção de que Deus estava te chamando. Tá entendendo? Sim. Porque eu vejo o pastor Ailton um homem muito direcionado pelo Espírito Santo. Ele só faz aquilo que Deus manda, entendeu? Sim. E até nas pregações, ele mesmo fala que às vezes ele chega sem texto, porque Deus não falou. Então ele chega sem texto, e Deus fala Sim. com ele ali e ele prega. E eu acho isso muito interessante, porque o fato dele voltar, esse cuidado todo, era como se fosse Deus dizendo, eu estou fazendo isso, tu vai, porque eu estou te buscando, estou te chamando. E isso é muito bom, porque Deus está chamando. Mas eu te pergunto, mais uma vez, de líder de jovens para esse ambiente de vocação pastoral, o que tu acha que Deus tratou no teu coração nesse ambiente? E o que tu acha que mudou em ti? Agora, as pessoas te olhando como uma referência pastoral na igreja, de cuidado. Porque o pastor cuida, tá entendendo? E aí, como é que tu lidou com isso? Mais ainda nessa questão do relacionamento. E, assim, eu penso que a questão do conflito, porque a gente fica. Na verdade, assim, como já foi falado, quando Deus chama alguém para fazer algo e a pessoa ela compreende que é a vontade de Deus, mas aí ela se depara com as dificuldades, independente de qualquer que seja ela. Mas a gente sempre busca fazer a vontade de Deus, claro. Então, por exemplo, algo que era uma dificuldade para mim, uma das dificuldades que eu tinha. Eu era alguém que eu guardava muito ressentimento. Às vezes, por exemplo, se alguém viesse e me falasse algo, eu poderia não responder absolutamente nada. Mas eu ficava magoada. E isso, claro, não existe mais isso, Carmen. Nós somos seres humanos, então não tem como. E como o pastor sempre fala, a gente precisa ter o nosso coração sarado. Então, aconteceu uma situação, a gente se chateia, claro, mas a gente não pode guardar aquilo. E isso é algo que eu tenho aprendido. E eu sei que nessa caminhada Deus tem mudado em minha vida. Sim. Sobre essa questão. Aprender a liberar perdão, que isso é algo que nos confronta. Agora há pouco nós estávamos falando sobre essa questão, porque nós, seres humanos, nós temos em mente o seguinte: se Isaac me fez algo, Isaac tem que vir me pedir perdão. Só que a Bíblia não fala dessa forma. Contrário. Na verdade, independente, a gente precisa perdoar. Então, isso é algo que Deus também já trabalhou bastante na minha vida. Claro que a nossa caminhada ele ainda vai mudando, ainda vai tratando, mas essa é uma das dificuldades que eu tinha e hoje eu sei que Deus já mudou em mim. Sim. Bastante. Essa questão, né? Ainda precisa, com certeza. Não, com certeza. Deus Mas trabalha. essa é uma das dificuldades que eu tinha bastante. E hoje eu não tenho mais como Sim, antes. como antes, né? Isso é tratar de Deus. Eu comecei a ter um álbum, tem um cara chamado Marcos Teles. Ele é um cantor, ele é teólogo também, ele é muito inteligente. Ele escreveu um álbum chamado Amado Timóteo. É todo baseado na segunda carta de Paulo a Timóteo. Parece que ele está cantando o texto. É incrível. Ele começa fazendo umas harmonias e depois ele começa a citar o texto e começa tipo que faz uma pregação e depois ele canta. Aí depois ele prega e ele canta. Parece que o CD é tudo junto.
E ele faz uma questão muito interessante, porque Paulo está no ministério, Sim. e na carta de Timóteo, Paulo diz assim, ó, Timóteo, tem um cara, Alexandre, ele me traiu. Eu fui traído. E Paulo estava, se eu não me engano, na carta de Timóteo, a última carta que Paulo escreveu. E Paulo está preso, completamente sem nenhuma capa para se cobrir, sozinho. Demas, um cara que caminhou com ele, abandonou ele. Esse tal de Alexandre traiu ele. E ele diz para Timóteo, vem aqui. Eu estou sozinho, mas vem aqui. Mas ele disse assim, não, mas a graça de Deus está comigo. Aí ele fala assim para as pessoas, talvez vocês tenham ouvido um outro evangelho. Um evangelho de você vai ser... Tu é cabeça e tu não é cauda. Você vai se ganhar isso e aquilo. Mas tu tem certeza que tu quer esse evangelho? Um evangelho onde Deus dá responsabilidade e coloca a gente num ambiente onde a gente pode ser traído. Jesus foi traído. Sim. Tá entendendo? Onde a gente pode ouvir coisas que a gente não vai gostar. E principalmente pastor é uma das classes sociais que mais ouve coisa ruim. Tá entendendo? Então, tipo assim, é um ambiente onde... Tanto que Paulo mesmo fala, aquele que segue Jesus, ele vai ser perseguido. E, como tu está falando, com certeza, conflito já teve muito para resolver e contigo mesmo. Tá entendendo? Sim. Porque uma das coisas que eu percebo muito, Carmen, é que, tipo assim, talvez as pessoas olham para ti e esperam que tu seja completamente perfeita. Tu não pode errar. Tá ligado? Sim. Tu não pode errar. Porque no dia que tu errar, eu vou estar lá para apontar o dedo. Sendo que eu tinha que estar lá para ajudar, tá entendendo? Isso daí também era uma parada que te pesava, esse ambiente de, cara, agora eu estou com um pastor, eu não posso errar, ou tu nunca deixou isso chegar no teu coração. Como é que foi isso? Isso, na verdade, às vezes antes, o entendimento que se tinha era esse. Uhum. Não, o pastor, ele é perfeito. O pastor, ela tem que ser perfeita, ela não pode errar. Porque se ela errar, e isso, de uma certa forma, não, isso nos prejudica. Porque nós precisamos entender isso e as pessoas também precisam entender isso, que nós somos tão seres humanos quanto os outros. O que nós temos é uma responsabilidade maior. Então, é claro que a gente precisa compreender que nós estamos ali, nós somos, vistos, as pessoas nos olham como o exemplo e a gente precisa ser vigilante. Mas nós somos falhos, nós erramos. E isso a gente precisa ter em nossa mente, que nós não somos perfeitos. E as pessoas também precisam entender isso. Como agora há pouco tu até falou sobre essa questão. Se ela que é a líder, ela fez, então eu posso fazer. Ou ela é a líder, ela não está fazendo, então eu não vou fazer também. Então, às vezes, as pessoas têm esse olhar para nós, como pastores, como pastora. Né? Ele é perfeito, ela é perfeita. E se ele fizer alguma coisa, meu Deus! Carmen falou isso, e aí a galera como se... Entende? O falar tem que ser perfeito, e nós sabemos que não é isso. Então, isso, inicialmente... Era um peso que tu te sentia, né? Exatamente. Só que, com o caminhar, com a orientação do Espírito Santo, com os conselhos, com o entendimento que nós vamos tendo, nós compreendemos que nós estamos ali como líderes e eles vão olhar para nós como exemplo, porém, há ocasiões, e nós somos seres humanos, nós podemos errar também, nós falhamos também. Então, quando a gente entende isso, a gente tira de nós um peso que às vezes a gente carrega e que nos prejudica. E, consequentemente, prejudica as pessoas também. Essa questão do carregar esse peso. E entrando mais pro final agora desse tempo aqui que a gente está vivendo, Sim. Como é que tu acha que, tipo assim, tá a tua cabeça agora em relação à tua vida, em relação àquilo que Deus está fazendo? Não só na tua vida, mas te conduzindo a fazer. Tu entende que é um tempo que Deus está te conduzindo para ouvir mais ou fazer mais coisas? Porque eu acredito que tem tempo que Deus que guarda a gente para a gente ouvir mais, né? Sim. Direcionamentos, ou é um tempo que
Tu acha que Deus está te empurrando para fazer mais coisas na obra? Como é que tu pensa isso daí? Bom, na verdade, sim. Antes de nós fazermos qualquer coisa, nós Tem que ouvir. ouvimos, né? E, de fato, nesse momento, não penso que Deus está me direcionando para fazer mais coisas, mas buscar estar mais a sós com Ele, Sim. que isso é algo que nós precisamos todos os dias. A gente precisa buscar, que também é uma guerra, é uma luta nossa, de todos que servem a Deus. Nós também, porque, como nós estávamos falando, às vezes as pessoas pensam, o pastor é perfeito, a pastora é perfeita, então ele não desanima, ele não entristece. E nada disso é verdade. Então, assim, eu penso que seja tempo de eu ouvir e agir direcionada por aquilo que ele me orientar. Sim, eu pergunto isso porque, tipo assim, às vezes parece que a pessoa que tem responsabilidade na obra, parece que ela tem que ter o tempo todo fazendo alguma coisa. Sim. Tá entendendo? Não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, mas às vezes o cara não escuta Deus. Ele faz tanto e ele acaba dizendo, não, peraí, Deus, eu não quero te ouvir, não, tem que fazer. Sim. E tem muita gente hoje assumindo responsabilidade na igreja, no corpo de Cristo, que não quer ouvir. Tá entendendo? Sim. Aí, por exemplo, uma pessoa que está assumindo hoje, não sei, pode ser pastoreio ou qualquer tipo de responsabilidade na casa de Deus. Qual é o direcionamento que tu daria para ela, o conselho relacionado não só a ouvir, mas essa questão de vida com Deus? Para a gente entrar no final do nosso papo aqui, mas porque uma das coisas que eu tenho certeza que sempre me chamou a atenção em ti foi a constância da pregação que tu traz para a gente sobre vida com Deus. Secreto, devocional, vida com Deus. O que teve um dia ou foi gradativo que isso instalou na tua cabeça? Não, eu preciso ter constantemente uma vida com Deus. Quando foi que isso foi te pegando mais forte assim? Pronto. E aí, nesse caso, já fica o conselho. Isso, exato. Antes de fazer qualquer coisa na obra de Deus, primeiro construa a sua vida com Ele. Porque a partir daqui nós conseguimos caminhar dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. E aí entra a questão do que falou. Às vezes faz tudo ou muitas coisas na igreja, mas não tem esse tempo com Deus. Sim. Que é gradativo, que vai acontecendo dia após dia, que precisa ser constante. E como eu falei, que é uma luta, a gente precisa vencer todos os dias. Mas a partir do momento que a gente compreende isso, a gente busca esse prazer de estar com Ele. O que nós fizermos, com certeza será dentro do propósito dEle, da vontade dEle. Sim. Para as nossas vidas. Então, o conselho que tu daria é permanecer, né? Fica lá. Fica lá orando, fica lá buscando a Deus. Que às vezes a gente vai só quando a gente quer. Mas nem todo dia a gente quer. Quando precisa, né? Na verdade, não é nem quando a gente quer. Ou Quando só precisa. quando quer, quando precisa. E nós não podemos e não devemos. Essa questão de ir só quando precisa, isso daí é tipo que usar Deus como uma barganha. Não, Exatamente. eu tô aqui, vou tu me dar. Se tu não me der. E o propósito eterno de Deus sempre foi relacionamento. Exatamente. Deus, às vezes, ele nem dá para poder a gente permanecer lá. Para estar com Ele. Tá entendendo? E, para terminar, uma coisa que eu queria fazer diferente hoje, a gente sempre fala nomes de pessoas, mas, assim, eu queria que tu elencasse pessoas, assim, que foram cruciais na tua caminhada. Porque a gente sempre tem pessoas que marcam a nossa carreira. O senhor já falou do pastor Ailton, com certeza a irmã Francisca foi. Então, tipo assim, essas pessoas, o que elas derramaram na tua vida aqui para tu estar hoje aqui? Porque eu tenho certeza que tu só está aqui, Deus, em primeiro lugar, mas pessoas investiram na tua vida. Isso é fato. E aí, o que tu traz, tanto para a galera que está ouvindo, ouvir a importância de ser discipulado por alguém, estar junto com alguém todo dia. Fala um pouco aí dessa questão de pessoas cuidarem de ti. Como é que foi isso aí? Como é que é? Pronto. Tanto em questão de ver o exemplo,
quanto em questão de me orientarem a fazer. E aí, tu já citaste a questão da minha mãe, assim, foi um exemplo de mulher de oração. Sim. E nos ensinou, nos orientou a buscarmos ter essa vida de oração. O pastor Ailton, como também já foi falado, não só a questão de oração, mas, no caso, em relação à questão da palavra, era e é alguém que, assim, quando eu ainda morava lá em casa, eu sempre via a constância em relação à leitura da palavra, o prazer, sabe, de estar orando, de estar lendo a palavra. São pessoas, assim, que... Mas além do pastor Ailton, da tua mãe, tem pessoas assim que tu... Pô, esse cara aqui, talvez a gente nem conhece, mas que foram importantes na tua caminhada. Por exemplo, pastores, quando nós iniciamos o diálogo, o pastor Raimundo Luiz, o pastor Moraes, que também Deus já o levou, foram pessoas que fizeram parte Sim. da minha caminhada também, que sempre nos Incentivaram. aconselhavam, incentivavam. A esposa dele, a irmã Antônia, sempre nos orientava a questão da gente buscar ter vida com Deus, a gente se firmar em Jesus. Por exemplo, nós não tínhamos na igreja a questão de discipulados, como nós temos hoje, né? Então, às vezes, tem algumas pessoas que passaram por aqui e aí eles colocam isso, né? Que eles nem tiveram discipulado, que eles não foram visitados e outras coisas. E nós não tínhamos, nem quando éramos de outra igreja, que no caso da Universal, que éramos, e nem depois que passamos para cá. Mas nós tínhamos, assim, pessoas que nos orientavam e nós fomos buscando servir a Deus, aprender. E, graças a Deus, estamos Não aqui. tinha essa organização que a gente tem hoje, mas discipulado tinha, porque na ele verdade, ia lá, a gente né? Isso. Ele estava lá, a pregação, Isso. estava ajudando. Exatamente. Hoje a gente tem Porque, mais no uma caso, organização, né? Isso, esse acompanhamento mais de perto. Isso. A gente tem porque antes nós não tínhamos esse acompanhamento, a não ser, assim, dos... Também era um Nossos. começo, né, de uma obra. O pessoal estava estava iniciando, estava, às vezes, aprendendo. E uma das coisas que eu também aprendi a reconhecer na igreja é que as coisas são gradativas também, às vezes. Sim. Ninguém começa acertando. Com certeza. Tá entendendo? Às vezes tem erros aqui e às vezes precisa ser chamada a atenção. Mas, pastora, foi ótimo. Tá ótimo. Eu tenho certeza que eu fui muito abençoado aqui hoje, assim como sempre fui. Estou há 10 anos sendo abençoado pela sua vida, pelos puxão de orelha, que de vez em quando, chegou atrasado, não sei o quê. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus. Não, estou sendo muito sério. Eu agradeço a Deus por cada puxão de orelha. Porque, às vezes, a gente desvaloriza aqueles que nos exortam. Mas são esses que se importam com a gente. Tá entendendo? Sim. Esses que querem ver o nosso crescimento. Então, agradeço a Deus pela sua vida, porque eu acredito que cada vez que tu me chamou a atenção, a cada vez que tu me chama a atenção hoje, é uma demonstração de amor. Uma demonstração de, eu me importo contigo. Eu quero que tu cresça, eu quero que tu evolua. Por isso que eu não quero que tu fique permanecendo no erro. Porque eu acredito que uma das maiores maneiras que uma pessoa pode desprezar a outra é vê-la no erro e não falar nada. Deixar ela lá. Deixar ela de mão. Então, talvez as pessoas não sabem lidar com ser chamada a atenção, mas é essas pessoas que nos chamam a atenção que a gente tem que valorizar. Então, por isso que eu agradeço a Deus pela sua vida. Então, não só eu, mas acho que todo mundo que está aqui sempre vê a tua maneira de se posicionar para ajudar. E eu deixo isso aqui até para poder o pessoal que talvez nem te conhece, que vai assistir esse vídeo, ouvir isso e aprender essa responsabilidade. Mas, queria queria pedir para tu deixar uma palavra para o pessoal olhando para essa câmera aqui. Pessoal que vai estar assistindo, para poder a gente estar encerrando nosso vídeo. Deixasse uma palavra aqui para eles, aquilo que Deus colocar no teu coração aí. Em nome de Jesus. Pronto, então, nós já batemos aqui um papo bastante agradável. E aí eu quero encerrar a minha fala nesse momento,
agradecer também a Deus, agradecer ao irmão Isaac, à equipe aqui que está conosco. E quero dizer que nós precisamos depender de Deus. Em tudo, nós temos vivido dias maus, como a Bíblia diz, dias difíceis, e nós precisamos nos fortalecer a cada dia em Deus, na força do seu poder, buscá-lo, nos firmar, sermos pessoas constantes, independente da idade, criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, ancião. Nós precisamos estar firmados em Deus. Nós precisamos nutrir o nosso relacionamento com Cristo a cada dia, independente de qualquer coisa, firmar os nossos pés na rocha e olhar para Jesus. É isso aí. Gente, é isso. Foi maravilhoso. Tenho certeza que vocês foram abençoados, como eu disse no começo. Era para deixar o like, porque foi maravilhoso. Mas eu quero pedir que você também não só deixe o like, mas compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que esse vídeo ele tem potencial para alcançar o coração de vidas, para que Deus venha estar nos conduzindo a um lugar de maturidade, assumir responsabilidade de, como foi falado, assumir uma vida de completa dependência com o Senhor. Então, compartilhe esse vídeo nos grupos, não só nos grupos da igreja, compartilhe esse vídeo com quem você puder, para que a gente possa estar alcançando mais pessoas. Te esperamos aqui no próximo domingo. Esse foi o Corbancast com a pastora Carmen. Valeu, pessoal. Tchau.